Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo está sendo feito com pressa e ele não vai ser um vídeo nada legal. Tanto que eu nem vou fazer uso da webcam como normalmente e a edição quase vai ser inexistente, só com alguns clipes censurados aparecendo. Eu sei que eu trago temas pesados no meu canal envolvendo animais e sinceramente estou tentando trazer temas mais legais, mas os casos de maus tratos não param e eu sempre comento sobre eles. E infelizmente, eu simplesmente não posso evitar vir fazer esse apelo sobre o tema do vídeo de hoje. Porque mesmo que ele seja muito sensível, se eu não falar sobre, outras pessoas podem não ter o mesmo respeito e sensibilidade ao comentar pela primeira vez. Por isso, por favor, se você é sensível a conteúdos que envolvam crianças em situações ruins, acidentes e pessoas acabando com as próprias vidas, você ainda tem a oportunidade de sair desse vídeo. Esses dias eu estava assistindo a alguns vídeos no Facebook, como eu sempre faço, quando me deparei com um vídeo da Índia, de pessoas meditando. Eu pensei, legal, um vídeo indiano. E pra mim, isso fez total sentido, pois pra quem não sabe, eu sou hindu católica, então é totalmente comum aparecer isso. No entanto, conforme eu scrollava, mais vídeos indianos apareciam, só que dessa vez, deixavam de ser apenas vídeos sobre hinduísmo, o budismo e meditação. E aí, eu comecei a achar estranho, mas continuei assistindo. Até que depois de scrollar normalmente por muito tempo, apareceu um vídeo simplesmente nojento. Nesse vídeo, uma mãe estava brincando com a bebê dela, mas a bebê estava sem fralda e o vídeo mostrava completamente as intimidades dela. Eu tava até comendo um salgadinho na hora e quase coloquei tudo pra fora. Eu fiquei irritadíssima. E a primeira coisa que fiz foi abrir os comentários para ver se tinham pessoas apoiando isso. E quando abri os comentários, para minha surpresa, vi diversas pessoas brasileiras expressando nojo. Depois disso, eu imediatamente denunciei o vídeo e também cliquei naquela opção de não tenho interesse e não mostrar mais vídeos assim, porque isso normalmente resolve o problema. E cara, no dia seguinte, eu já tinha esquecido disso e voltei a scrollar no Facebook. E aí, começaram a aparecer cada vez mais vídeos com exatamente o mesmo conteúdo. Uma bebê num ângulo comprometedor, enquanto a mãe mostra as intimidades dela pra câmera. E, gente, quanto mais eu scrollava, mais apareciam conteúdos assim. Começaram a aparecer vídeos de bebês meninos também. E eu denunciava tudo que via, além de sempre clicar na opção de que eu não queria ver mais. E esperando que isso finalmente iria parar. Até que a situação toda conseguiu ficar pior. Eu parei no vídeo que tinha a foto de uma mulher numa metade da tela e na outra metade, essa mulher estava chorando enquanto era mexida. Sim, mexida daquela forma. E ao olhar os comentários, tinha gente expressando que queria estar com ela. Ao mesmo tempo que muitas pessoas também brasileiras falavam sobre o quão absurdo isso é. E em estarem divulgando até mesmo atos não consentidos. A partir daí, eu já comecei a perceber um padrão. Eu não era a única recebendo esse tipo de conteúdo apenas por ser hindu. Pois, gente, seria totalmente possível que eu estivesse recebendo por causa da minha religião, já que eu sigo canais de mantras, meditação e conteúdos relacionados ao Ganesha e ao Buda. Mas ao ver aqueles comentários, eu vi relatos de que essas pessoas também tinham recebido eles do nada sem terem relação nenhuma com o hinduísmo ou a Índia em questão. Pessoas que literalmente acabaram de abrir o Facebook e estavam vendo aqueles conteúdos. E os conteúdos ficavam piores ainda. Em alguns deles, as mães não expunham as intimidades dos bebês, mas ficavam jogando eles para cima e para baixo para dar a entender que eles estavam sendo mexidos. E isso deixou muita gente nos comentários pedindo mais vídeos assim, enquanto outras pessoas expressavam seu nojo. E cara, a maioria das pessoas pedindo mais conteúdos eram indianas.
O último conteúdo envolvendo crianças que apareceu pra mim foi o de um garotinho que estava em cima de uma toalha na praia, chorando muito, enquanto a mãe segurava ele. E o que me deixou muito assustada é que o vídeo não mostrava o garoto em corpo inteiro e algo muito ruim parecia assim estar acontecendo com ele. E com o tempo, de tanto que eu denunciei, o Facebook simplesmente parou de me mandar conteúdos de crianças indianas. Mas para me torturar mais ainda, começou a me mandar conteúdos piores ainda. Depois, por um milagre de Jesus e Buda, os vídeos de crianças em situações ruins pararam de aparecer. Mas com vídeos de crianças, eu digo, apenas os vídeos que se baseiam em crianças sendo mexidas. Pois eu comecei a receber vídeos de crianças de outra forma. O próximo vídeo que me apareceu foi o vídeo de um garotinho que foi pego por um crocodilo. E no vídeo, ele estava na boca do crocodilo quando o crocodilo jogou ele com tudo pra dentro da água e separou o corpo inteiro dele, ao ponto de que só sobrou a perna na boca do animal. Isso me deixou simplesmente em choque. E eu de forma alguma queria acreditar que era real. Até que eu pesquisei e realmente isso de fato aconteceu. E aquele era o vídeo sem censura, pois nas manchetes eles censuravam. E apesar disso, eu ainda tinha confiança de que iria aparecer algum vídeo legal pra mim no Facebook. Então, eu denunciava e voltava a scrollar. Mas os vídeos piores ainda apareceram pra mim. Apareceu o vídeo de um cachorrinho filhote que estava perto de um trem em movimento e ele entrou nos trilhos do trem. O trem passou por cima dele e ele foi atropelado. No final do vídeo, aparece o que algum dia foi um cachorrinho totalmente esmagado no chão. E, gente, quando é um cachorrinho filhote, já dói muito o coração. Mas e se eu disser que também apareceram conteúdos assim envolvendo crianças? Apareceram 2 vídeos pra mim quase totalmente iguais, em que garotinhas bebês de no máximo 2 anos, que ainda engatinhavam, estavam brincando. Quando chegaram perto de um carro, o motorista não viu ou simplesmente ignorou a criança e passou por cima dela. E, gente, a pior parte é que dá pra ouvir o barulho dos crânios das menininhas literalmente estourando e os ossinhos quebrando. Eu corri pra avisar minha mãe que esse tipo de coisa estava aparecendo e que não era pra ela abrir o Facebook. Porque minha mãe é muito fã de ficar vendo os vídeos curtos no TikTok, Instagram e também no Facebook. Hoje, eu abri novamente o Face pra ver se as denúncias tinham resultados. Mas assim que eu abri, apareceu outro vídeo do Reels. E dessa vez, o vídeo mexeu demais comigo. Nesse vídeo, uma mãe tinha acabado com a própria vida dela a partir de enforcamento, e o corpo dela aparecia balançando. Isso já era horrível, mas no mesmo vídeo, os 2 filhinhos bebês dela apareciam chorando, abraçando a mãe pelas pernas e gritando muito quando olhavam pra cima. E, gente, isso é um gatilho muito forte pra mim, porque o meu avôzinho, que eu tanto amava, faleceu esse ano no carnaval, também acabando com a vida dele. E da exata mesma forma que a mãe do vídeo. Eu ainda não superei esse trauma. Na verdade, dificilmente vou superar o que eu vi, e ver vídeos assim me machuca demais. E a pior parte de tudo isso, as pessoas filmavam e não faziam nada pra ajudar. A pessoa que gravou as 2 crianças em momento algum tentou reconfortá-las ou tirá-las dali. Apenas deixou elas se traumatizarem vendo a própria mãe sem vida e continuou gravando pra ter conteúdo. E foi aí que eu tive a minha resposta sobre todas as denúncias que eu fiz. O Facebook avaliou e chegou à conclusão de que nenhum desses conteúdos viola as políticas dele. Sim, gente, exatamente. O Facebook disse que conteúdos de crianças sendo machucadas, bebês sendo mexidos, animais sofrendo e, por último, o vídeo de literalmente uma mulher morta não violam as diretrizes deles. Tudo isso enquanto se eu xingo uma pessoa, eu corro o risco até mesmo de ter minha conta banida. Cara, isso é simplesmente ridículo. E essa omissão do Facebook também faz com que muitas pessoas que não têm nada a ver com isso acabem sendo vistas como horríveis por muita gente. Porque, gente, eu digo isso como hindu, que é uma religião que vem da Índia. Nem todos os indianos são assim.
E muito mais especificamente, o hinduísmo e o budismo não têm nada a ver com esse tipo de prática. Cara, eu sei sim que esse tipo de situação, como crianças mexidas, animais sofrendo, mortes e todos os outros exemplos que eu citei me traumatizaram profundamente, são sim normalizadas na Índia. Mas isso decorre de uma grave crise estrutural de violência de gênero, impunidade judicial e uma rápida inclusão digital sem letramento ético, e não porque a sociedade local aceite essas práticas como corretas. A situação nesse país é simplesmente terrível e acontecem diversos protestos por lá e tudo mais. O governo não faz nada. As mulheres, quando denunciam crimes sexuais, são vistas como erradas e culpadas muitas vezes pela violência sofrida. Agora, em questão de atos com crianças e animais, realmente, a Índia repudia totalmente isso. Mas o problema é que o país não tem fiscalização nenhuma contra esse tipo de crime. Então, você pode machucar uma criança ou um animal na rua que ninguém vai fazer nada. E apesar de tudo isso, o governo indiano está tentando melhorar. Eles criaram uma lei de que qualquer conteúdo envolvendo crianças sendo mexidas ou atos sem consentimento precisa ser removido em no máximo 2 horas. Caso contrário, a plataforma pode ser processada criminalmente. Tá, a lei é maravilhosa, mas cadê a fiscalização? Ou melhor, cadê a Meta, que é a empresa dona do Facebook, indo trabalhar e remover esse tipo de conteúdo? Porque, gente, eu odeio ter que culpar as redes sociais e odeio culpar plataformas pela maldade das pessoas. E eu jamais tirarei a culpa dos pais das crianças e das pessoas que fizeram essas coisas terríveis e cruéis. Mas enquanto o Facebook ignora esse tipo de conteúdo, não o remove dizendo que isso não viola nenhuma regra e principalmente recompensa esse tipo de pessoa com seguidores e até mesmo clientes, esses monstros continuam fazendo isso. Eles continuam mostrando seus bebês na internet, continuam postando vídeos de animais sendo judiados. Eles não vão parar enquanto não forem presos, ou o pior acontecer com eles. E cara, é revoltante, porque a rede social tem total capacidade de conseguir informações da pessoa e passar para o governo. Quase todas as pessoas usam seus nomes reais no Facebook, especialmente na Índia, porque as pessoas não têm tanta consciência sobre como cometer o crime perfeito e mentir a identidade. Então, não seria nada difícil fazer uma denúncia com esses nomes para as autoridades indianas. Eles não fazem porque eles não querem. E, gente, infelizmente só uma pessoa ou poucas pessoas denunciando não vão adiantar nada contra esse tipo de coisa. Nós precisamos levar isso a sério. Por isso, em primeiro lugar, eu peço, por favor, se você consegue, não assista aos vídeos do Facebook. Quando eu percebi que denunciar e colocar na opção de não mostrar mais vídeos assim simplesmente não iria adiantar, eu larguei totalmente a plataforma e só uso para reunir meus amigos dos joguinhos do Facebook. Mas se você ainda assim quer assistir, sempre preste atenção nos conteúdos que você assiste. Se algum dia aparecer qualquer conteúdo desse tipo, que não necessariamente precisa ser da Índia, não denuncie apenas o vídeo, denuncie a conta. Abra a conta, veja todos os vídeos e denuncie todos também, até mesmo os que parecem inocentes. Tem chances de que o algoritmo vai encontrar material errado em algum deles e penalizar. E se você receber a resposta da sua denúncia como inválida, saiba que é possível contestar na maioria das vezes. Conteste. Explique por que o conteúdo é errado, porque muitas vezes quem analisou a denúncia foi uma IA, o que já é ridículo, porque uma IA não é inteligente o suficiente para identificar erros graves nesse tipo de vídeo e eles têm suas formas de burlarem o algoritmo. Quando você contesta, normalmente é uma pessoa de verdade que assiste ao vídeo novamente. E aí, finalmente o vídeo cai. Na maioria das vezes, no caso. E não faça igual aquelas pessoas que eu falei. Não comente, não interaja com os vídeos. Nem mesmo reaja com emojizinho de raiva. Porque mesmo que você dê uma reação ou comentário negativo, isso vai engajar. E na verdade, se você tem amigos no Facebook, pode até sugerir o conteúdo para seus amigos. Infelizmente, nós não conseguimos relatar isso à polícia brasileira, pelo que eu sei, pois os casos são na Índia. Então, a solução por enquanto vai ser essa: contestar sempre as denúncias e dar extinção total quando o vídeo aparecer. E se você realmente não se importar, parar de assistir aos Reels do Facebook. E o vídeo foi esse.
Um salve a você, Tom Thomas, um salve a você, Danilo Doido, e um salve a você, Titia Juju. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro no canal também ou mandar um valeu nos comentários. E me segue no Instagram se quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera!